Bom, falei com vocês sobre a técnica de leitura procurando o assunto, o tema, a tese e os argumentos. Uma indicação interessante é que o assunto ele vai se repetir. Inevitavelmente você vai ver a repetição da palavra ou de um termo correlato, ou porque é um sinônimo, ou por ser uma palavra formada a partir do termo que está no assunto. É visual, ok? O assunto ele é visual. O tema são as palavras que estão no entorno desse termo central. A tese é a opinião sobre esta frase que é gerada a partir da identificação do tema. E a ilustração é como é sempre algo externo, é sempre um dado, uma citação, uma referência geográfica, enfim. Advogado do diabo, Márcio Coutrin. A expressão vem da Igreja Católica, sempre que é iniciado um processo de canonização, ou seja, de avaliar a santificação de uma pessoa, a Igreja nomeia oficialmente alguém que procura descobrir-lhes os defeitos. Em latim, esse cidadão é o advocatus diaboli, advogado do diabo, e terá como oponente aquele que é a favor da canonização, o chamado advocatus Dei, advogado de Deus. Instalado o processo, que passa por várias etapas e pode levar anos até séculos para ser concluído, trava-se discussão minuciosa e circunstanciada. De um lado, a busca da prova indiscutível dos milagres do candidato à santidade. Do outro, aquele que traz a público as informações de que ele não era tão santinho como parecia. O que nós temos aqui? Qual é o assunto? Qual é a palavra que mais se repete? Advogado do diabo. Qual é o tema? A origem dessa expressão. Então, a expressão advogado do diabo tem como origem a referência à Igreja Católica no processo de canonização. Este é o tema. Quais são as ilustrações? Ele define, é a própria definição do que é o advogado do diabo e apresenta uma oposição, que é o advogado de Deus. Pergunta, esse texto é um texto argumentativo? Ele tem tese? Não. E é muito simples identificar se um texto é argumentativo ou é apenas expositivo. Basta você pensar. Leu o texto, concordou e discordou? Esse é um texto argumentativo. Disse apenas, foi bom saber, esse é um texto expositivo. Aqui a gente sai da leitura dizendo assim, cara, foi bom saber, né? Legal, é daí que vem a origem do termo advogado do diabo, beleza, bacana. Você não tem a opinião. Primeira questão, selecionada por nós. É um texto expositivo, ele não tem tese, ele não tem um processo argumentativo, tá? Primeira questão é a finalidade do texto, a finalidade principal do texto 1 é. Vocês marcaram qual? Letra B, letra C, beleza. O gabarito é realmente a letra C. Reparem só. Letra A, eu vou analisar o que não é o gabarito, explicar, e depois explico a letra C. Demonstrar a seriedade da Igreja Católica no processo de canonização. Eu tenho um assunto aí. Aí eu tenho o tema. Aqui, nessa letra A, eu tenho toda a questão de interpretação. É uma questão de reescritura. Eu preciso encontrar o assunto, preciso encontrar o tema, eu preciso encontrar as palavras essenciais. Então, se aqui eu não tenho a ideia de origem, a ideia de advogado do diabo, eu não posso marcar essa letra A. Ele quer a finalidade principal. Na letra B, ele indica informar o leitor sobre a operacionalização jurídica do processo de canonização. Qual foi o assunto? Advogado do diabo. E o tema é a origem da expressão. Beleza? Pularei a letra C, daqui a pouco eu volto para ela. Justificar a utilização do vocábulo diabo em tema que envolve pessoas santificadas pela igreja. O eixo temático é a origem ou é a justificativa?
da expressão advogado do diabo? É a origem, não é a justificativa. Convencer o leitor de que os santos canonizados são pessoas realmente dignas de devoção. Primeiro, se eu tenho um texto que convence, é porque é um texto argumentativo. E nós identificamos o texto como um texto expositivo. Segundo, o eixo temático aqui não está em advogado do diabo, que é justamente a expressão. Sobra para nós a letra C. É porque a questão é uma questão que te direciona já à identificação adequada do gabarito. É a única que tem origem e tem advogado do diabo. Mas muita gente fica na dúvida por causa desse metalinguística. Gente, o que é o metalinguístico? Vou apresentar aqui um detalhamento, porque pode ser ponto, né, explorado na prova. Encontramos um conteúdo chamado de funções da linguagem. Reparem, não é o conteúdo figuras de linguagem, é o conteúdo funções da linguagem. As funções da linguagem, elas estão relacionadas justamente com o processo de comunicação. Para eu me comunicar, eu preciso de alguns elementos executando seus papéis de forma adequada. Quais são esses elementos? Eu não tenho comunicação se não encontrar aqui emissor. Tenho comunicação sem emissor? Se eu não tiver um receptor, o emissor não se comunica, ele fala sozinho, vai ser internado. Então, eu preciso de um receptor, ok? Para eu ter comunicação, eu preciso de emissor e eu preciso de receptor. Mas os divórcios acontecem por quê? Porque às vezes você tem emissor, às vezes você tem receptor, mas esses dois não se entendem. Eu preciso... Não se entendem porque não é passada uma mensagem. A mensagem não é o assunto, tá, gente? Assunto é outra coisa. Assunto é o tema da conversa. Mensagem é como este tema será oferecido. Então, é uma questão de formato. A mensagem pode ser uma conversa telefônica, pode ser um poema. O poema é uma mensagem. O formato, o poema é uma mensagem. Dentro aqui desse formato, dessa estrutura, você tem um assunto sendo explorado. Você encontra o autor, que é o emissor, e o leitor, que é o receptor. Eu encontro um outro elemento super importante para o processo de comunicação. Eu encontro código, que é justamente o elemento utilizado para a composição da mensagem, para o ajustamento do assunto. Se eu estiver falando com um japonês, não vai haver comunicação. Eu não sei falar japonês. Ele não sabe falar português, a gente no máximo vai achar que um está xingando o outro, né? O brasileiro nunca manifesta isso, que o brasileiro, ele fala com o corpo. Eu tenho um outro elemento que vai estabelecer o processo de comunicação, que é justamente o canal. Vejam só, quando nós estamos roucos, acontece a efetiva comunicação? Quando nós estamos sem voz. Você tenta, e a comunicação ela vai ficar fragilizada. Por quê? Porque o canal, que é justamente a voz, o meio que você utiliza para comunicar, às vezes você está palestrando e o microfone, para um público grande, o microfone para. O canal da comunicação é justamente o microfone. Esse microfone, quando não está funcionando, faz com que a comunicação não seja efetiva. As funções da linguagem, elas estão relacionadas a esses elementos da comunicação. Quando eu ponho em foco o meu emissor, eu tenho uma função chamada de emotiva. Gente, eu vou ter função emotiva toda vez que eu apresentar um eu, um meu. O emissor está sendo colocado no foco. Não acontece somente em poesia, não. O processo de função emotiva, ele pode acontecer em um texto em prosa. Se eu estiver apresentando muito eu, o meu, eu tenho um texto emotivo. O texto, a poesia, é um texto que coloca como foco a mensagem, é a estrutura.
A literatura coloca a estrutura muito em foco. A palavra que vai ser utilizada em detrimento de outro termo, um ritmo, a ideia do significado, da estratégia. É uma questão de estilística. Aí aqui se explora bastante se exploram as figuras de linguagem, tá? Nesse momento também eu exploro bastante o sentido conotativo. Figura de linguagem é conotação. Então, aqui é uma estratégia de composição. E assim, aqui sim é que eu tenho uma função chamada de função poética. E a função poética não está somente em poesia. Porque se um quadro, a escolha da cor contribui, a escolha da ideia de sombra contribui. Então, o quadro também explora uma função poética. Um quadro é um texto, ele vai ser lido. Ali eu também tenho uma função poética, tá? Um texto em prosa, às vezes o texto em prosa apresenta um ritmo, uma intenção, é uma palavra em detrimento de outra, enfim. Quando eu tenho uma função que explora o assunto, eu vou chamar de referencial ou conativa. Muita gente confunde conativa com conotativa. Conativa é uma coisa, denotação, é quando o assunto está em pauta. As matérias jornalísticas, por exemplo, elas exploram o assunto. Então, elas têm um cunho referencial e a matéria ela precisa ser denotativa, ou seja, conativa. Belezinha? Quando eu exploro código, eu chamo de metalinguística. É quando o próprio código explica o código, tá? Ou seja, uma palavra explicando outra palavra. É o exemplo que nós temos aqui. Por meio da palavra, ele explica o que é uma outra palavra, uma expressão. Por isso que, na letra C, ele apresenta indicar metalinguisticamente. Isso é funções da linguagem. Ok? Esse conteúdo é o conteúdo de função da linguagem. Quando eu tenho o canal aqui sendo colocado como foco, eu vou dizer que eu tenho uma função fática. E quando eu encontro o receptor, eu digo que essa função ela é apelativa. Deu para entender direitinho? Deu para entender direitinho? Bacana. E a gente vai seguir aqui. Já fizeram? Quem tinha de copiar já copiou? Vou passar, tá? Conotativo ou denotativo? O denotativo é o sentido real, dicionarizado. E o conotativo é o sentido figurado. E essas terminologias, elas são essenciais para você fazer uma prova de cunho semântico, tá? A prova da FGV, ela explora nomenclaturas de cunho semântico. A prova do CESP também explora nomenclaturas de cunho semântico. SESC Gran Rio começou a explorar bastante a semântica. Por quê? Porque a semântica é sentido. E não tem mais lógica pensar em uma gramática que não esteja contextualizada. Então, qual é a tendência de todas as bancas agora? É apresentar uma prova de português cada vez mais envolvida com o texto, ou seja, cada vez mais envolvida com a semântica. Entendeu? Bom, identificamos aqui qual foi a próxima questão? Terceira questão, não é? Selecionada. Infere-se da leitura do texto que? Por que eu peguei esse infere-se? Porque inferir é um verbo que faz o seguinte diagnóstico. Ele não está escrito. O que está ali não está escrito explicitamente. Está referenciado implicitamente. Você precisa identificar uma relação entre os termos. Por exemplo, eu não posso dizer que determinado presidente da República roubou o povo a partir da leitura de um texto que indica que este presidente está sendo submetido à investigação. Infere-se a partir da leitura que o presidente roubou o povo? Não, o presidente ele está sendo investigado.
Roubou o povo já é uma opinião do leitor. Então, quando ele apresenta o infere-se, ele está pedindo para que vocês identifiquem se no texto existe algum indício, ok? Alguma forte indicação de que aquela afirmação é verdadeira. Por exemplo, nesse exemplo que eu apresentei, no texto há a indicação: o presidente da República está sendo submetido a uma investigação acerca de processos corruptos. Eu posso inferir a partir daí que existe muita corrupção no governo. Eu não posso inferir que o presidente rouba o povo. Eu posso inferir que existe muita corrupção no governo. Não posso fazer essa inferência, porque eu tenho elementos no texto que possibilitam isso. Então, quando ele apresenta o infere-se, é para você retirar o que está no texto implicitamente, ok? Vamos fazer a leitura aqui. Quero que vocês indiquem para mim o que é que vocês marcaram. Letra A. D. Então, não tem uniformidade. Eu não sei se o pessoal de casa vai ter ou não uniformidade, mas enfim. Todas as... Marcaram a A. Gabarito oficial está ali D só porque mexeu, viu? O gabarito oficial é a C, mas a gente pode questionar o gabarito. Toda pessoa canonizada deve ter comprovadamente realizado milagres em sua vida terrena. E aí? O que aqui não se casa? A vida terrena, porque em sua vida terrena, aí você tem em sua vida celeste, não sei se pode ser esse o ponto de contradição. A gente guarda, tá? Ficou na dúvida, não marca logo não. Guarda e lê as outras, tá? Bem, todo advogado do diabo trabalha em área de interesse contrária à da Igreja Católica. Não, o advogado do diabo trabalha em áreas relacionadas à Igreja Católica e não em áreas contrárias à Igreja Católica. Letra D, já que o gabarito oficial é C, deixa eu ver até se o gabarito oficial é C mesmo. Letra D. Toda pessoa canonizada supera um processo penal, que ele é simuladamente imposto. Ele apresenta processo penal. É crime? Olha, o processo é simuladamente imposto. Mas esse simuladamente imposto não está relacionado a um crime. Entendeu? É um processo simulado, mas não é crime. Tadinho, né? Todo advogado de Deus opera para as qualidades da pessoa a ser canonizada, para que as qualidades da pessoa a ser canonizada apareçam e que os defeitos sejam omitidos. Ele fala sobre a omissão dos defeitos? Não, ele não trata. Ele diz que o advogado de Deus vai realçar as qualidades, identificar os milagres e não omitir os defeitos. A gente vai ler a letra C e a gente vai analisar se existe a possibilidade de recurso com a letra A. Todo candidato a santo deve apresentar documentos que comprovem sua possibilidade de canonização. Não, mas é documental. Não, é porque o fato ele precisa ser documentado. Por exemplo, se você tem um milagre, aí é um conhecimento que está extra-texto. Se você tem um milagre relacionado à saúde, e os milagres são relacionados à saúde, ele precisa de documentos médicos que comprovem que aquela pessoa foi curada. Que a pessoa... Não, mas precisa. Por que precisa? Porque o advogado ele vai buscar o quê? E a prova tem que ser como? Documentada. Mas tem que ser, né? Toda a prova. Porque assim, você tem uma bala. A bala vai ser apresentada. Mas como é que você vai comprovar que aquela bala foi utilizada em um crime com um documento de perícia? Então é documental, entendeu?
É relacionado ao documento. Aí você tem que todo candidato a santo deve apresentar o questionamento das meninas é pertinente. Eu entraria com recurso mesmo. Todo candidato a santo deve apresentar documentos que comprovem a possibilidade de canonização. É o próprio candidato? É o advogado de Deus que tem que apresentar. O representante. Então, pensando na ideia da lógica. Exatamente. Deixa eu só pedir a Mari para ela verificar se é realmente este o gabarito oficial, porque eu também questiono. Se for, a gente entra com recurso póstumo. Identificada a falha aqui, letra A, nosso gabarito. Toda pessoa canonizada deve ter comprovadamente realizado milagres em sua vida terrena. Em detrimento da C, todo candidato a santo deve apresentar documentos que comprovem sua possibilidade de canonização. Mas o defeito aqui dela está em todo candidato, como se o próprio candidato tivesse de apresentar. Quinta questão. Marcamos a quinta, não é? Escolhemos a quinta? O termo do segundo parágrafo do texto 1, que exerce função de adjunto e não de complemento, ou sujeito é. Gente, essa questão aqui foi explícita a pergunta, mas eles gostam muito de requisitar a diferença entre adjunto e complemento. Adora perguntar isso. Pode ser sempre com complemento nominal, tá? A confusão do adjunto ela vai se dar com o complemento nominal e não com o sujeito nem complemento verbal. Ele ampliou um pouquinho e deu nomes aos bois, por isso que é fundamental. As aulas 1 e 2 são fundamentais, as de funções, tá? Função 1 e 2 são fundamentais para vocês entenderem o processo. A identificação aqui de nomenclatura. Vamos ver isso aqui no texto. No parágrafo 1, a palavra as informações, que está em qual linha? No parágrafo 2? No segundo parágrafo, desculpa, eu olhei no segundo parágrafo, aqui na... Ok. Para entendermos isso aqui, a gente não fica focando essa estrutura, não. A gente olha do início do período, tá? Em que essa estrutura faz parte. Se forem períodos maiores, leiam do início do período, para entenderem as relações, ok? E focam no termo destacado. Do outro lado, aquele que traz a público as informações. Quem traz algo para alguém. Eu posso levar o público para as informações ou lógico, porque é uma questão de lógica aqui. Eu posso levar as informações ao público. Como é que eu sei disso aqui? Porque esse A aqui não pode ser artigo. Esse A, ele é uma preposição, porque quem traz uma coisa para ou a alguém. Então, tem a preposição a ou a preposição para. Ele colocou a preposição a. Significa dizer, portanto, que este verbo que está solicitando para mim um objeto direto e um objeto indireto, este verbo é um verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto qual é? As informações. E o indireto, ao público. Nós já matamos dois elementos. Toda vez que um verbo pedir uma coisa ou uma pessoa, é porque ele está pedindo um complemento verbal. Este complemento verbal pode ser batizado como objeto direto ou como objeto indireto. Belezinha? Esses dois termos, por conseguinte, são complementos. Oxe, não é esse público aqui, não. Não pode ser. Ele está pedindo o que aqui?
De adjunto e não de complemento do sujeito. Não, a gente... Tem outro público aí? Eu também. Não pode ser, não. Vamos fazer para identificar, porque se isso aqui não estiver proporcional, é porque a gente pegou o gabarito errado ainda, tá? Aqui, claramente, vocês conseguem perceber? Se isso fosse um adjunto, o adjunto adnominal, ele se relaciona com um nome, com um substantivo. Esse a público está se relacionando com um verbo, não pode ser adjunto. Esse a público não pode ser chamado de adjunto adverbial. Deixa eu ver se ele quer. Não, não pode. Ele não pode pensar que o público é local. É a pessoa que recebeu a informação, porque quem traz uma coisa para alguém. Se fosse para algum lugar, seria um adjunto adverbial. Mas é para alguém, a pessoa que está recebendo. Então, não posso dizer que é um adjunto, tá? Mesmo assim, vamos identificar. Nós já vimos informações, vimos público. O tão santinho, cadê? Cadê o tão santinho? Aqui. Ele não era tão santinho. A gente entra com recurso dessa questão. Ele não era tão santinho como parece. Que tipo de predicado é esse? Ser santinho é o quê? Tá. O que é um predicado? Predicado é a mesma coisa que informação. Minha informação, ela pode dar uma ideia de ação. É o caso? Ser santinho é uma ação? Ser santinho é um acontecimento? Ser santinho é uma ideia de posse? Ser santinho é um fenômeno natural? Ser santinho é um estado. Por que é importante se identificar isso aqui? Porque ação, acontecimento, posse, fenômeno dão uma ideia de informação verbal, predicado verbal. Estado é um predicado nominal. Todo estado, no predicado nominal, no predicado verbal também, todo estado é chamado de predicativo. Veja que nem se casa com o enunciado. O enunciado, ele aponta predicativo para nós. O termo do segundo parágrafo, que exerce a função de adjunto e não de complemento ou sujeito, é. Isso aqui é um predicativo do sujeito. O verbo ser é um verbo de ligação. Então, não tenho condição alguma de dizer que eu teria dúvida entre um predicativo, um complemento, um adjunto ou um sujeito. Belezinha? Tá dando para entender aqui, gente? Para a gente conseguir organizar o nosso recurso. Eu coloquei lá no site orientações para recurso. Como fazer uma organização de recurso. A gente vai tentar fazer essa montagem aqui. O próximo termo é discussões minuciosas. Discussão minuciosa. Cadê a discussão? Aqui, né? Trava-se discussão minuciosa. Estão vendo esse verbo? Quem trava uma coisa. Este é um verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto pede o quê? Objeto direto. Por que é importante perceber isso? Porque esse se aqui, quando se relaciona com o verbo transitivo direto, ele é o quê? Objeto direto. E aquilo que nós chamaríamos de objeto, nós teremos que chamar de sujeito. A discussão, ela trava ou ela é travada? Então, é um sujeito paciente. Isso aqui está ocupando a posição de sujeito. Então, nós já vimos o sujeito em discussão, o a público, um objeto indireto, o as informações, um objeto direto, e esse tão santinho, um predicativo do sujeito.
Não. É quem vai receber a informação. Se fosse local, seria um adjunto adverbial. Como ele não classificou se é adjunto adverbial ou se é adjunto adnominal, mas se fosse local. Nós temos aqui o a santidade. Aí nós vamos ter que procurar para ver se nós estamos analisando realmente o gabarito adequado, porque pode ser essa questão. Eu tenho a santidade. Cadê a santidade? Aqui. De um lado, a busca da prova indiscutível dos milagres do candidato à santidade. Isso aqui é claramente um complemento. Ó, eu tenho milagres do candidato. Cadê você? De novo. A busca da prova indiscutível do milagre do candidato à santidade. Se você tem um candidato, você tem um candidato a algo. Ele é candidato a quê? A palavra candidato tem sentido completo? Tem sentido completo? Tem sentido completo? É um substantivo concreto ou abstrato? Nós falamos sobre isso, inclusive. Candidato é um sentido completo, como o nome? Substantivo concreto ou abstrato? Substantivo abstrato. Deriva de um verbo, deriva de um adjetivo ou indica um sentimento. E você não tem você tem sempre uma existência dependente a outro ser. Quando você pensa no candidato, visualizaram o candidato? Irmã Dulce, por exemplo, conseguiram visualizar? O João Paulo II, conseguiram visualizar? Para visualizar essa figura, você atrela a outra figura? Atrela? Não, consegue ter uma visualização independente, não é? É diferente de gravidez. Para você visualizar a gravidez, você precisa visualizar quem? Uma mulher grávida. Beijo. Para você visualizar o beijo, você precisa visualizar quem? Uma pessoa beijando. Para você visualizar a corrida, você precisa visualizar quem? Uma pessoa correndo. Para você visualizar o abraço, você precisa visualizar uma pessoa abraçando. Mas para você visualizar Deus, quando você visualiza Deus, você visualiza uma outra figura junto? Não. Quando você visualiza um fantasma, você visualiza uma outra figura junto? Não. Então, essa existência, ela é independente. Quando você visualiza candidato, você visualiza o candidato. Deu para entender? Belezinha? Ok. Se você visualizou o candidato, candidato é um substantivo concreto. Por que é importante identificarmos isso? Nenhum substantivo concreto vai pedir um complemento nominal. Nenhum. Complemento nominal, quando se relaciona com o substantivo, só se relaciona com um substantivo abstrato. Substantivo concreto não tem o complemento nominal. Deu para entender direitinho? Deu para entender? Ok. Isso aqui, portanto, é o quê? Complemento ou adjunto? Eu não vou poder chamar de complemento, porque isso aqui é um substantivo concreto. Isso aqui é um adjunto. No gabarito que o Yuri apresentou, esse é o oficial. Vamos identificar apoio judiciário administrativo. Eu tenho que ver com o Yuri se ele pegou a prova adequada. Vou pegar logo a prova. Deixa eu ver se tem outro. Ah, eu tenho que ver qual foi o tipo que ele pegou, né? Ah, cadê você aqui? Qual é a questão?
Pra gente ver a ordem da quinta. A santidade é a 4. Ok, não é essa, né? Vamos sair. Vou pegar tipo 1, que a gente não viu a tipo 1. A quinta. É tipo 1. E qual foi o gabarito que a gente estava olhando? Não, é porque... Não, mas é porque o choque do gabarito é com a quinta também, né? A finalidade, a oração. Tipo 1. Que eu sempre peço para ele pegar o tipo 1. É Ctrl F, né? Apoio. Esse é tipo 1. Não, a gente entra com recurso. Não tem condições de ser a público. É a total impossibilidade de ser a público. Ele pegou qual? Aqui já tem... Eu poderia até admitir que ela pusesse como, na dúvida, o... Nessa questão deveria ter sido anulada, não tem condições. Eu tenho um predicativo, e predicativo não foi citado. Eu tenho um a público que é claramente um objeto indireto. Se por um acaso eu encontrasse... Será que ele está pensando assim? Verbo levar. Levei as crianças ao pai as crianças. Quem recebeu as crianças? Quem recebeu? O pai é a pessoa que recebeu ou é o local que recebeu? O pai é a pessoa que recebeu, não é o local que recebeu. Então você tem o conceito de objeto indireto é para aquele, quando você tem um verbo transitivo direto e indireto, é aquele elemento que recebe o objeto direto. O objeto indireto é o elemento que recebe o objeto direto, quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, quando eu falo, eu dei presentes para minha filha. Quem foi que recebeu os presentes? Então, o objeto indireto é o elemento que recebe o objeto direto, quando eu encontro um verbo transitivo direto e indireto. Belezinha? Aqui não é o local. Se eu colocasse levei para a escola. A escola foi a coisa, a pessoa que recebeu, ou foi o espaço em que eu deixei as crianças? Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial e aqui eu tenho um objeto indireto. Mudei o contexto, mudei a minha análise. Neste caso, do outro lado, deixa-me ver se não é uma questão de paralelismo. De um lado, a busca da prova indiscutível dos milagres do candidato à santidade. Do outro, aquele que traz a público as informações. Tá, lendo assim inteiro, acho que é questão de espaço. Mesmo assim, eu entraria em conflito. Exatamente. Se eu quiser forçar demais que isso aqui é trazer o sinônimo de trazer à tona. Quando eu digo traz a público, aí quando eu penso no à tona, sim. Não é? Eu trago a público as informações. Eu trago à tona as informações. Eu trago para um local mais visível as informações. Eu trago para ser visto nesse espaço as informações. Aí sim eu penso no adjunto adverbial.
Eu vou pensar no adjunto adverbial. No entanto, e aqui no objeto direto. Eu não trago para o público as informações. Aí eu penso na lógica. Pensando dessa maneira, tem lógica mesmo, a banca não está inadequada. Só que a banca peca no momento em que ela apresenta duas considerações aqui. Primeira consideração. Ele não era tão santinho. Não ser santinho, isso aqui é um predicado claramente, né? Nominal. Não é ação, não é acontecimento, não é fenômeno natural, não é posse. Se eu tenho um predicado nominal, o santinho é uma característica, um estado. O estado, quando eu encontro o verbo de ligação, mas estado, esse estado é chamado de predicativo. Nem cita predicativo. Aí o outro conflito. Candidato aqui não é um substantivo abstrato. É um substantivo concreto. Substantivo concreto não tem complemento, tem adjunto. Perceberam? Então, dois equívocos nessa estrutura. E a expropriação aqui, expropriação não, porque quando a gente pensa no atona fica lógico, né? Mas mesmo assim, a questão ela precisa ser submetida a recurso. Rosa, como é que a gente faz recurso? Primeiro, você começa com a indicação ao senhor e examinador, ok? Pula, esse é o vocativo, pula e identifica um referencial teórico. Acerca da questão 5 da prova para o apoio judiciário e administrativo do TJ Goiás, tipo 1, requisito é revisão de gabarito, anulação da questão, na verdade, porque não é revisar o gabarito, é a anulação da questão, por duas considerações. Primeira, vocês identificam a ordem, tá? Vocês identificam a ordem. Vence primeiro foi a questão do candidato, do a santidade ou do era tão santinho. Aí vocês consideram, pegam uma gramática, de acordo com o autor Celso Cunha, por exemplo, em sua gramática normativa de língua portuguesa, na página X, identifica a página, capítulo Y, página X, a definição do predicativo nominal se dá, aí abre aspas, a definição que o gramático dá, fecha aspas. Considera-se, portanto, que a estrutura era tão santinho, trata-se de um predicado nominal, sendo, por conseguinte, a palavra santinho um predicativo do sujeito, o qual não foi citado no enunciado da questão. Consolidou? Trazer um gramático foi importante? Super importante. Quando for uma lei, vocês trazem o próprio referencial do artigo, tá? Além disso, na questão, na alternativa, cadê você? Na alternativa no que concerne a classificação da estrutura à santidade, por tratar-se esta de estrutura relacionada ao termo candidato, percebe-se a seguinte orientação, também na mesma referida gramática, ou vocês pegam uma outra gramática para poder, não é? Deixar consistente. Capítulo X, página Y, que a identificação de um complemento nominal se faz primeiro na classificação do substantivo com o qual este termo se relaciona, sendo obrigatório um substantivo abstrato para a classificação de complemento nominal. Na questão candidato é um substantivo concreto. Não é substantivo abstrato. Não pode-se, portanto, afirmar que a santidade seja um complemento nominal, sobrando, por conseguinte, a classificação de adjunto adnominal do termo a santidade, o que gerará, por conseguinte, duplicidade de gabarito. Que ele pede que tem
Pelo menos duplicidade. Porque com a questão do predicativo, você já tem anulação. Não caiu, não estava ali no enunciado. Duplicidade de gabarito. Como eles não aceitam 2 gabaritos, eles anulam. Mas essa questão não poderia ser mantida, não. Deveria ter sido revista. O problema de recurso aqui é muito pouco tempo para você fazer o recurso. Você fecha o olho, abre e acabou o tempo, entra já em desespero. Mas, enfim, entenderam aqui? Não, até legal a gente encontrar uma questão desse tipo, porque acabamos também trabalhando a questão de simulado, de recurso. Qual é a próxima? Qual? Não, a gente precisa ler o texto inteiro. Não vai dar tempo por causa do... Não dá tempo, gente. Eu preciso ir para casa, gente. As crianças estão sozinhas. Deixa eu ver qual é que é mais rápida. Eu prefiro não trabalhar assim em corrida. Vou deixar porque é conjunção. Conjunção leva um tempinho, tá? A gente levou bastante tempo nessa questão. Vou me despedir do pessoal de casa. Valeu a pena essa questão 5 para a gente conseguir trabalhar a organização de recurso, fuçar um pouquinho ali naquela classificação do apúblico. Gente, o apúblico foi fogo, né? Porque você tem 2 leituras mesmo e para identificar é necessário fazer um paralelo. Mas, enfim, fiquem com Deus. Não vou analisar as outras 2, porque conjunção é um conteúdo que eu prefiro não fazer assim corrido, só para dar uma resposta. Já valeu a pena.